Savarino já está regularizado e está pronto para estrear no Flu. Agora resta saber quem é que vai sair para dar lugar ao venezuelano. Salve, salve, eu sou Calvoso, estou por aqui direto, vamos direto ao ponto, porque realmente tem muita coisa para a gente falar hoje. E olha só, hein, Jefferson Savarino tá prontinho para estrear no Flusão. Rapaziada, o cara foi contratado, ninguém esperava aí que houvesse essa reviravolta, mas o cara tá lá prontinho para estrear, já tá inscrito no bid, não pôde jogar no final de semana contra o Flamengo, mas agora tá tudo certinho com ele e pronto para começar a jogar pelo Flusão. Vale lembrar que a próxima rodada do Campeonato Carioca reserva exatamente o jogo entre Fluminense e Botafogo, e aí já vai ser mais uma atração. Será que o Zubeldia vai segurar o Savarino para fazer a estreia justamente contra o seu ex-time? Não, acho pouco provável. É bem capaz que ele já tenha uma oportunidade agora, nesse jogo quarta-feira com o Grêmio, válido pelo Campeonato Brasileiro. O lance é o seguinte: se ele entrar, quem é que vai sair? O ataque tá aí, tá até bem cotado. A gente tem de um lado o Serna, que já fez 3 gols em 2 partidas, teve seu contrato ampliado até 2028 e tá com a moral elevada. JK também jogou muito bem contra o Flamengo e deve ser mantido como titular. Do outro lado, a gente tem o Canóbio, que é meio que o queridinho aí da galera, é o motorzinho do Fluminense, corre para tudo quanto é lado, e não vejo como o cara sair. Mas peraí, alguém vai ter que dar lugar para o Savarino jogar, caso ele realmente tenha que fazer a sua estreia. E aí? Eu já quero saber a tua opinião. Mete um comentário aqui dizendo quem é que deve sair. Será que o Fluminense vai mudar de estratégia? Será que o Fluminense vai mudar do 4-3-3? Vai passar para jogar no 4-4-2? Eu acho que, para começar, eu acho que o Zubeldia não vai fazer tantas modificações assim. Eu acho que é bem provável que ele faça uma alternância entre Serna e Canóbio para ir aos pouquinhos colocando o Savarino ali pela esquerda e os dois ali brigando para ver quem é que vai ser titular. Afinal de contas, a gente sabe que o Serna está passando uma fase muito boa, já fez 2 gols, 3 gols, eu tô nem acostumado com o Serna fazendo tanto gol. Serna fez 3 gols em 2 jogos, mas não é assim a natureza do Serna, né? Já o JK, se ele se mantiver fazendo gol, jogando bem, como jogou contra o Flamengo, dificilmente sai. O Everaldo, eu acho que hoje é a opção no banco de reserva, ninguém discute mais isso, principalmente depois do Fla-Flu. Mas eu te pergunto, o Savarino tem a característica similar ao do Serna? Eu te digo com toda a sinceridade, não, ele não tem a característica igual à do Serna. Ele é um jogador que vem muito mais atrás, compõe e cria para o time. Não estou comparando, mas mal comparando, falando de uma forma redundante, lembra mais o estilo do Arias do que o do Serna. Ou seja, aquele cara que vem de trás, cria jogada e cai pelas laterais. Geralmente ele pode cair mais pelo lado esquerdo, já que o Canóbio está ali pelo lado direito, já tranquilo ali, vamos dizer assim, já estabilizado. Já se entrosou com o Samuel Xavier, que na verdade era onde o Arias jogava mais. Né? O Arias jogava mais pelo lado direito, o Canóbio acabou se acertando, jogando ali, substituindo, entre aspas, muitas aspas nesse toque, e acabou sendo fixado por ali. Já o Serna entra pela esquerda, no lugar que antigamente, nos bons tempos de 2023, é que pertencia ao Keno. E agora está ali com o colombiano Serna. Mas será que uma mudança tática está totalmente descartada? Eu creio que não. Tá? Talvez quem pode, no início aí dessa transição, quem pode dar lugar para ele, antes de que haja essa mudança tática, quem pode ceder o seu lugar é o próprio Acosta, que a gente sabe que tem uma dificuldade física grande, até pegar o ritmo de jogo ele sente, já não jogou contra o Flamengo como de titular, entrou no decorrer do jogo, enfim. São coisas, são detalhes que a gente vai ter que ir avaliando. O Campeonato Brasileiro sendo começar com muito, muito mais cedo, jogadores, todos eles ali ainda pegando o ritmo de jogo, ou seja, quanto mais o elenco encorpar aos pouquinhos, melhor vai ser. Quanto mais cedo o time conseguir se formar e claro, né, tem um detalhe que pesa bastante nesse ano. O próprio Zubeldia ainda não estreou como treinador. Então é claro que ele já está acompanhando os treinos,
mas estar ali no dia a dia, vendo de perto como é que está o desempenho de cada um, como é que cada um corre, como é que cada um está dando o resultado, é diferente. Você vê do que receber um relatório no final do dia, uma ligação, uma mensagem de WhatsApp. Vamos aguardar, porque são coisas que podem acontecer. Agora, de qualquer maneira, eu não descarto que num futuro próximo esse esquema tático possa variar do 4-3-3 para o 4-4-2, atuando Lúcio Acosta e Savarino juntos, com o Ganso ainda sendo a opção e o próprio Lescano também, sendo opções de reservas para que eles possam entrar nesse meio campo. E aí, aos pouquinhos, a gente vai vendo quem vai estar melhor, quem vai se garantir. Se é que vamos ter também a chegada de um centroavante titular, hoje é o Kennedy. Mas será que vem aí um cara referência? Um cara para dizer que a posição é dele e ninguém vai discutir? Ninguém sabe. Eu te pergunto também, se o Kennedy continuar fazendo boas atuações, gols, se estabelecendo no time titular, o Cano voltando, será que a direção do Fluminense também não vai parar e pensar e falar: deixa do jeito que tá e vamos empurrando com a barriga, que nem a gente vai fazer com a zaga? É uma possibilidade também. Quanto ao Everaldo, a gente já falou aqui um monte de vezes. Eu não acredito no Everaldo, mas na recuperação do John Kennedy, pode ser que aconteça, já que ele é um jogador novo, tem talento, tem qualidade para isso. Então, nada é impossível. Outro detalhe importante que aconteceu, eu já passei rapidamente, mas vale lembrar mais uma vez para reforçar: o Serna teve seu contrato renovado, tá com a moral elevada, salário em dia e aumentado. Eu fiz um vídeo aqui, tá aqui, rapaz, tá aqui. Ó, deixar o card aqui, nesse momento importante, para quê? Lembra que eu falei que o Serna ia ter essa renovação contratual porque o Boca Juniors não tinha vindo? Mas por que, que o empresário dele fazia tanta questão? O Serna veio do futebol peruano para o futebol brasileiro. Ele era uma aposta, ou seja, o jogador quando sai de um centro, de um mercado com menos prestígio, como é o caso do futebol peruano, ele chega recebendo um salário muito baixo aqui. Então é importante que ele faça logo uma transferência, porque ele sai de um centro de renome na América do Sul, como é o caso do Brasil, o principal mercado sul-americano, e vai para um outro clube. E aí ele chega lá com status de grande contratação. E aí chega lá recebendo esse salário mais elevado, com mais, vamos dizer assim, com mais porte, né, com mais respeito por parte dos torcedores, do que um cara que chega do futebol peruano. E aí, para isso, para que o Fluminense ficasse mais tranquilo, acho que a diretoria agiu certo e manteve ali o Serna até 2028, para ficar tranquilo. Ele é um cara que não tem mercado na Europa, tá? A ameaça, vamos chamar assim, de transferência para o Serna é somente do futebol sul-americano. Ele tem 28 anos, se eu não me engano, vai fechar esse contrato com 31, então é praticamente impossível que algum clube da Europa venha tirar o Serna da gente. Então, nesse caso, a atenção fica só reservada ao futebol sul-americano, ou talvez uma MLS da vida, que queira levar o Serna para lá, mas aí são mercados menores, de menos relevância, que aí dá para a gente competir de igual para igual financeiramente falando. E como você bem sabe, o Campeonato Brasileiro está aí batendo na porta. Como é que chega o Grêmio? É a pergunta que muita gente tem feito. Como é que está chegando o Grêmio para essa disputa da rodada inaugural contra o Flusão aqui no Maracanã na quarta-feira? Então, vamos fazer esse breve resumo, uma análise aí correndo para a gente entender que Grêmio é esse que o Fluminense vai enfrentar nessa quarta-feira. A situação do Grêmio é muito engraçada, cara, porque o Grêmio se reforçou de tal forma, e eu acho até de forma bem competente, na sua estrutura. Correu certo, pensou direitinho, tá? Trouxe de volta ali o Pelaip, que é o coordenador de futebol, né? O diretor de futebol, campeoníssimo por onde passou, trabalhou no Flamengo, trabalhou no Cruzeiro, estava no Cruzeiro até há pouco tempo, já tem uma história longa lá no próprio Grêmio, campeão por onde passou, e agora está de volta lá e ele está reorganizando toda a estrutura. O Grêmio tem um novo CEO também, trouxe o Luiz Castro como seu treinador, porém há um grande problema em relação ao Grêmio. E aconteceu justamente neste final de semana, ou seja, o Grêmio perdeu para o Inter. Isso para eles é uma tragédia. A crise já está institucionalizada, já está definida que nada presta no Grêmio. O torcedor do Grêmio está irritado, xingando Deus e o mundo, falando que quer mudar tudo, que nada presta. Para a gente isso é maravilhoso, tá? Para a gente isso é muito bom. Mas
A gente sabe que futebol não é assim, basta uma vitória para as coisas começarem a mudar, se bem que lá no Grêmio, Grenal é um caso à parte, não dá para a gente fazer uma análise como qualquer outra. Mas o Grêmio tem sérios problemas sim também no seu elenco, apesar de estar se reformulando, apesar de estar se reforçando, o Grêmio ainda busca um volante para jogar ao lado do Arthur, e eles não conseguiram isso até o momento, tá? Eles tentaram a contratação do Guido Rodrigues. Vou dizer para você que eu conheço o Guido Rodrigues de forma íntima, claro que não, tá? O Guido Rodrigues estava no West Ham, lá da Inglaterra, mas foi tentado pelo Grêmio, só que ele preferiu dizer Grêmio, thank you very much, but nesse momento não vai rolar. Ele foi para o Valência da Espanha e deve assinar o contrato dele lá com os espanhóis e deu um adeus para a galera do Grêmio, que está aí a ver na vista, vai ter que correr atrás de outro nome e não o Guido Rodrigues, que era a preferência do Luiz Castro. Eles também precisam e buscam também 2 reforços de criação. Tentaram o Bitelo e tentaram nada mais, nada menos do que o Rafael Veiga do Palmeiras. Também não conseguiram e está gerando uma insatisfação enorme na torcida justamente por causa dessas contratações que não chegaram. Isso te lembra algum clube? Eu me lembro de um certo tricolor das Laranjeiras que bate aqui no nosso peito, mas parece que a coisa lá tá um pouquinho pior, justamente porque o elenco deles ainda era mais enfraquecido, eles estão precisando renovar mais as coisas, e a derrota do Grêmio, para mim, foi a cereja do bolo que está complicando ainda mais. Vale lembrar também que o Marlon, aquele Marlon, lateral esquerdo, que jogou aqui no Fluminense, estava no Cruzeiro e tá lá no Grêmio, bateu boca com o presidente do Internacional depois do jogo. Então, assim, o clima tá bem tenso e a torcida do Grêmio, aí essa que é a novidade. Conversei com o meu amigo Sérgio lá do Rio Grande do Sul, jornalista que participa lá do canal do Jair Carvalho também lá comigo, o Sérgio Boas, e ele já deixou claro, torcida está irritadíssima com o Luiz Castro. Perdeu o Grenal, meu irmão, perdeu o Grenal, lá a coisa fica complicada, é muito pior do que perder um Fla-Flu, perder um Fluminense Vasco, Fluminense Botafogo, a coisa lá é mais intensa e eles estão muito irritados, eles querem resultados imediatos, a gente sabe que não é fácil. O Grêmio tem um detalhe importante, a janela de transferência do Campeonato Gaúcho fecha agora, sexta-feira, e eles não conseguiram contratar ninguém. Então, isso tudo está influenciando, está impactando e pode representar, sim, uma vantagem para o Tricolor. Daqui, o Tricolor, afinal de contas, é o Fluminense, os outros são times de 3 cores, como vocês sabem, e pode trazer essa tranquilidade que a gente tanto busca, que a gente tanto quer para começar. Eu acho que começar o Campeonato Brasileiro com o pé direito, em casa, dá moral, dá confiança, traz a torcida para tanto o Campeonato Carioca, tanto para a Copa Libertadores que está chegando, para empolgar, para embalar o time. Então eu acho que essa vitória, primeiro jogo está aí do Zubeldia também à beira do campo, ou seja, é um jogo importante. Pode não parecer, tem muita gente ainda que acha que está em ritmo de férias, ritmo de pré-temporada. Gente, pré-temporada é Campeonato Carioca. Agora é Campeonato Brasileiro. Esse jogo vale tanto quanto o último jogo da última rodada do Campeonato Brasileiro. Então é começar focado, começar sabendo que esse jogo é importante sim, para que a gente tenha tranquilidade de um ano diferente. Esse ano, o Campeonato Brasileiro, o primeiro turno acontece de forma muito compacta, porque temos a parada da Copa do Mundo. Então vai ser um tiro curto, parada, descansa, recupera e volta com ritmo total até o final do ano, porque esse ano promete. Muita coisa vai acontecer. Mas aí eu quero saber de você o seguinte: o que você está achando? Qual é a tua expectativa em relação ao Flusão para essa temporada? Eu confesso a você que eu estou bem esperançoso. Eu acho que o Fluminense tem tudo para fazer uma boa temporada, mas é claro, com calma, paciência e acertando principalmente esses nomes que a gente tá falando aí, que estão para já chegaram e estão para acertar. A expectativa de nível de curiosidade da minha parte fica em relação à defesa. A defesa ainda me preocupa bastante, porque, como eu falei, o James fez uma boa atuação contra o Flamengo, teve uma atuação razoável nos 2 primeiros jogos que ele defendeu, vestiu a camisa do tricolor, mas tem um ponto que está preocupando bastante: as jogadas aéreas, e isso está sendo trabalhado, está bastante, parece que a informação que eu tenho é que o Zubeldia está pegando bastante no pé deles para que essa coisa melhore, porque são 3 gols em 3 jogos ali que realmente estão deixando a desejar e a gente não pode passar e achar que isso é normal.
o James e o Freitas, que teoricamente são zagueiros titulares, têm características de jogar pelo lado esquerdo, então o James está ali meio torto, disse ele na coletiva agora que rolou nessa segunda-feira, disse que não se incomoda, que para ele não tem problema nenhum, mas que realmente ele está mais acostumado a jogar à esquerda, e ele falou inclusive um detalhe engraçado, que quando teve um tiro de meta, numa jogada lá, ele correu para o lado esquerdo, quando ele viu que estava do lado do Freitas, teve que mudar de lado. Ou seja, para você ver, se num lance de bola parada ali, para recomeçar a jogada, ele já meio que se perdeu, você imagina numa correria de uma jogada, como é que é a questão de posicionamento, de lado de campo. Ou seja, é um detalhe a se preocupar. Ele falou que o ídolo dele é o Nino, que ele quer seguir os passos do Nino. Cara, a gente torce muito para que isso aconteça, mas eu acho que ainda é muito cedo e dar uma carga, uma responsabilidade para um jogador que está chegando do Mirassol é bem preocupante. Eu já falei para você várias vezes, time sem ataque não ganha jogo, time sem defesa perde. Então eu estou preocupado ainda com essa defesa, não sinto ainda 100% de confiança, mas torço muito para que essas coisas todas mudem de cenário e o Flusão faça aí uma boa temporada em 2026. Eu quero saber a tua opinião. O que é que você acha desse duelo entre Fluminense e Grêmio que vai rolar na estreia do Campeonato Brasileiro? E claro, claramente você vai saber em relação ao ataque também, na função ali do JK como titular. Outro detalhe importante, e vale a pena frisar muito, é que essa possível entrada do Savarino no time titular pode impactar, sabe aonde? Na lateral esquerda, porque se o Savarino entra como meia, a gente precisa de uma característica diferenciada de um lateral. Será que o Zubeldia vai querer que seja um lateral que apoie mais, ou será que seja um lateral que seja mais forte defensivamente? E aí a gente está falando de René e Arana, que são dois jogadores com características bem diferentes. E olha só, eu deixei um vídeo aqui, tá aqui o cardzinho, você pode dar uma olhada, uma análise da diferença do René para o Arana, e vale a pena você conferir para saber quem que você prefere na lateral esquerda, René ou Arana. Vale a pena você conferir esse vídeo lá. Tá, beleza? Bora dar um up? A hora é agora.